Bem, gente, então vamos continuar aí com os nossos estudos sobre história contemporânea. A partir assim, dos nossos próximos vídeos, eu vou buscar trazer alguns temas e revisitá-los à luz aí, da contemporaneidade, para que a gente tenha conceitual, né, para que a gente tenha ferramenta conceitual para dialogar com alguns temas aí da nossa realidade. Bom, um dos temas que a gente vai trazer, que eu acredito que pode se reconfigurar a partir, por exemplo, de matérias de jornal, a partir de acontecimentos recentes no Brasil, é a ideia de violência. A violência, ela é um tema muito abordado nas ciências humanas, nas ciências sociais, sobretudo quando a gente vai falar de duas possibilidades. Uma é que a violência, para alguns autores, ela é inerente do ser humano. Isso quer dizer que, para as pessoas, a violência faz parte da constituição ali do ser humano. Muita gente vai abordar isso na própria literatura. Se você ler aí, se você tiver a oportunidade de ler Os Irmãos Karamazov, né, do grande Dostoiévski, ele vai ter uma frase que eu lembro, que eu gosto muito, que ele vai dizer: é do homem o instinto de atacar o outro, é do homem aquela ideia de que o outro ele é um oponente em potencial. Quando eu massacro o outro, eu tenho poder, né? Então esse livro, aliás, primeiro eu faço uma prova, depois vocês leiam nas férias para comemorar, mas é muito bom para você entender isso. A violência, ela pode ser lida das mais diferentes maneiras, e a gente vai jogar algumas possibilidades para você ler aqui. O que eu acho super interessante? Vão acontecer na história, vai acontecer em alguns momentos e sobretudo entre alguns indivíduos e grupos, formas de abrandar a violência do ser humano. O que a gente faz quando a gente precisa fazer as pessoas viverem em sociedade e conter os seus instintos? O que vai acontecer de modo muito geral vai ser duas ideias. Uma ideia de que existe uma autoridade, de que existe um poder, e os direitos e deveres. Quando acontece isso, os sujeitos estão sob a égide das regras que vão controlar a sua violência. Você e eu, a gente não pode sair na rua e jogando, batendo numa pessoa porque a gente não concorda com ela. Por que a gente não faz isso? Porque nós estamos inseridos num contexto político e inseridos num contexto jurídico em que isso não só não é aceitável, né, para o nosso convívio, como também é passível que a gente aí vá responder criminalmente. Então vamos ver isso, que é um tema bem legal para a nossa prova. Existe uma relação muito estrita entre o poder e a violência, como eu comecei a minha fala dizendo para vocês. Muitos autores, sobretudo quando a gente revisita o Hobbes, que eu já dei uma aula sobre ele, né, quando a gente fala sobre a figura do soberano, que é aquele que agrega e junta em si toda a forma de poder que vai ser canalizada, que vai ser ali, esse poder ele vai se materializar não de uma maneira subjetiva, eu sou poderoso porque eu tenho as armas e o direito na minha mão, e se você não obedecer, você vai ser penalizado. É uma relação estrita de poder e violência. Toda vez que se exerce o poder, pode ser sim que seja aí de uma forma que é a violência. É muito legal que a Hannah Arendt, que é uma das principais autoras que vai fazer uma discussão sobretudo da violência que é perpetrada pelo Estado e de que forma isso pode ser analisado à luz ela analisa principalmente o nazismo, mas ela vai verificar de que modo isso se configura quando a gente tem as instituições funcionando, né? Normalmente, então as instituições estão funcionando, contudo, há violência acontecendo para que determinadas formas de poder cheguem a um determinado fim. Essa leitura da Hannah Arendt é uma leitura muito possível quando a gente começa a ler, sobretudo, numa análise um pouco mais aprofundada, essas relações entre Estado e poder, porque isso vai acontecer na história nos mais diferentes manifestações políticas. A gente viu isso com o Stalin, a gente viu isso com o Hitler, né? Se a gente for revisitar, até eu botei uma foto dele, a gente vai verificar isso no Camboja, quando a gente remonta a 75, se você for dar uma olhada, né? Então são regimes que vão se manter pela violência, vão se manter no poder pela força.
O Agamben, que é um dos grandes cientistas políticos, ele tem uma análise bem interessante a respeito das divisões, a respeito das maneiras de você operar politicamente. Uma das formas de que você opera é, por exemplo, pela admiração. Então, nós temos a figura lá do rei, que é um sujeito, né, as pessoas admiram por tudo que significa um rei, né? Então, à época, eram os enviados aí por Deus, eram pessoas que tinham a sua corte, toda a beleza, tudo funcionava. Mas há também uma forma de se operar, que é a forma que ele vai falar, que é operar pelo medo, que é quando esses governos, sobretudo governos autocráticos e tirânicos, eles acabam ali falando ou é assim ou é nada. E aí a gente tem a operação do poder pela violência, pelo medo, tá? Quando a gente começa a se questionar a questão da relação da violência e do Estado, né, como isso se desenha, quem são aqueles que são os subjugados e quem subjugam, como é que isso é desenhado nos mais diferentes contextos históricos, nós estamos analisando o tema da violência à luz da contemporaneidade, porque nós pegamos essas chaves conceituais colocadas e lemos isso se aplica ou se não se aplica nos dias de hoje. De alguma forma, nós sempre que citamos, ou sempre que vamos estudar o fenômeno da violência na história, a gente relê ou a gente revisita as ideias da Hannah Arendt para fazer essas leituras, né? Mas também a gente traz um autor que eu não sei porquê, eu acho que o Yves Michaud vai ser alguém que pode surgir nas provas, principalmente nos temas de redação ou em algumas questões que tragam notícia de jornal, né? Uma notícia relacionada e na sequência você tenha que explicar o que isso significa, né? De que maneira isso é uma forma diferente de violência. O Michaud, ele vai trazer um conceito que vai ser ressignificado e hoje já tem outras leituras, mas o que nós precisamos saber é a ideia da violência simbólica. Por quê? À medida que a sociedade vai se sofisticando, a gente vai ter novas maneiras de configuração de poder, né? Então, se numa época poderoso era aquele que era um senhor feudal, hoje poderoso é aquele que tem muitos dados na internet. Perdoe até essa grande distância, mas quem tem dados, quem tem possibilidade de ter informações é alguém poderoso numa sociedade que a gente entende como uma sociedade mediada pela informação. Logo, as relações construídas entre essas duas figuras que eu trouxe para vocês são muito distintas, mas as duas são permeadas pela leitura de poder. Isso é um fato, é algo que a gente pode aprofundar. Muito bom. Nesse sentido, à medida que surgem novas formas de poder, surgem novas formas de violência. Como assim? Ora, a violência ela pode se materializar fisicamente, né? Eu posso agredir você de uma maneira, num estado de raiva, num estado de algo que nós não concordemos, a gente vai se agredir. Essa violência ela pode se situar num campo aí, jurídico, que, por exemplo, se a gente vai falar da violência que é lida à luz da Lei Maria da Penha, que é a violência baseada na ideia de gênero. Se a gente pensa nesse sentido, é um tipo de violência perpetrada, né, perpetrada por pessoas ali, principalmente voltada ali contra as mulheres. Então é um tipo de violência. Se a gente for falar de uma violência que pode ser... eu estou aqui jogando várias, mas você pode lembrar de mais alguma. A violência que pode acontecer mediada aí por uma questão de desigualdade social, a violência que pode ser ocasionada por causa de uma catástrofe numa região e as pessoas estão num estado completamente de desespero e começam ali a agir umas contra as outras. Você sabe um estado, isso que pode ser personificado? No Haiti, na década de 90. Desculpe, no Haiti, ó. Já o Haiti agora, eu li uma matéria, fiquei com isso, vou corrigir. Em Ruanda, na década de 90. Quando a gente remonta a Ruanda, a gente tem um estado máximo de guerra civil, em que a gente tem indivíduos, né, se você for estudar e for pesquisar os Tutsis e os Hutus, lutando contra si e vizinho dizimando vizinho. Então, quando a gente fala da violência, ela vai se materializando das mais diferentes formas na história. O que eu acho interessante você analisar? O que significa violência simbólica? O que significa ler as questões simbólicas no contexto de hoje, né? Para muita gente,
às vezes assim, eu li muito sobre violência simbólica, a meninada fazendo textos sobre aquelas modelos super magras que desfilam e que impõem um padrão de beleza. Ora, aquilo é uma violência simbólica, porque ela não é assim, mas é uma violência que obriga, né, as meninas, sobretudo, a ficarem muito magrinhas para se parecerem com essas modelos. É uma possibilidade. A violência simbólica, ela pode acontecer, por exemplo, violência contra um time, porque às vezes você odeia o time pela cor, né? É uma bandeira que você fala assim, gente do céu, mas eu detesto esse time. Detesto por quê? Qual é a simbologia? Quais são os elementos que fizeram com que você tenha uma raiva desse time e adore o outro? E aí a violência simbólica, ela pode se materializar nesse ódio, assim, e pode ser que vá às vias de fato mesmo, né? O pessoal vai para o estádio, lá na saída, nos terminais de ônibus, se matam ali por causa de um time. Então a violência simbólica, ela tem uma força que age sobre os sujeitos. E eu acho legal de você, numa dessa, dar uma estudada nisso, dar uma olhada em fatos, porque pode cair de que modo isso daqui age sobre os indivíduos. Tanto limitando a ação deles, quanto fazendo com que chega, eu não aguento mais esse tipo de piada e eu vou partir para a agressão, vou partir para a violência, eu não quero mais saber disso. Como é que isso funciona? Isso é bem legal para você estudar. Um dos grandes autores que vai estudar a questão da violência imediada aí pelo Estado vai ser o Michel Foucault. O Foucault é um autor que estudou, dentre os vários temas, o funcionamento das instituições e como as instituições agem sobre os indivíduos. É claro que ele vai discorrendo sobre os mais diversos temas, ele vai falar de tabus da sociedade, ele vai falar dos manicômios, ele vai falar dos sujeitos que são entendidos como os normais e os anormais, então são diversos os temas. Para a gente, cabe a discussão sobre a humanização dos processos penais. Professora, como assim? Nós vamos ter ao largo da história, aqui termo que um professor meu detestava, mas eu gosto de falar, a gente vai ter processos, leis, acordos, que vão fazer com que as pessoas, em maior e menor grau, sejam, vamos ajustar aqui, que eles sejam julgados da forma que cada região, cada país e cada lugar ache melhor. Mas quando a gente fala desses processos de humanização, a gente vai falar então de toda uma maneira de se julgar um sujeito, de todo um aparato pensado, que não é mais o aparato do flagelo das pessoas no meio da rua, da tortura. As leis, a sociedade, as próprias trocas culturais, elas vão sofisticando a vida social, elas vão sofisticando, né, as próprias condutas entre as pessoas, e isso vai fazer com que, de repente, não dê mais para eu ir às vias de fato e enforcar uma pessoa porque essa pessoa cometeu um crime. O Foucault vai chamar isso, a gente vai ver aqui no final, de humanização do processo penal. Humanização porque vai ser construída uma base, um sistema hierarquizado em que as pessoas terão os seus direitos assistidos e colocando isso para todo o corpo social. Para que isso é algo relevante para a gente estudar? Por quê, gente? Os conceitos de violência, eles variam na história. Logo, o que era aceitável no nazismo, ele não é mais aceitável hoje. Porque o Estado burla as regras ou cria regras em movimento para agir pela violência, né, para manter o seu poder. Isso não é aceito. A violência, por exemplo, quando a gente fala de uma sociedade ainda na sua gênese industrial, ainda na sua gênese de um processo, ela é diferente da violência hoje quando nós temos relações entre sujeitos que são distintas. Né? Então a gente vai ter pessoas, num processo, se a gente for remontar aí a uma revolução industrial, havia maneiras de suprimir greves, havia maneiras de suprimir os movimentos, né, em defesa ali no pedido sobre os direitos ao trabalho, os direitos a um salário mais digno, que são diferentes de hoje. Então essas relações, elas vão variar e também vão variar as formas com que a lei, as maneiras que a lei ela é aplicada. Professor, então você está dizendo que a lei muda toda hora? Não.
cada país vai ter a sua autonomia em relação à constituição das leis que regem a sua população. Isso você não tenha dúvida. Há, sobretudo, algumas regras, como quando a gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são regras que não são impostas, mas são regras observadas por vários países, né? E aí a gente está falando de um órgão, né, que acaba sendo um observatório de como é que isso se dá nos países que são signatários. Então, muito bem, o Brasil assinou, ele tem que observar como esses direitos são assistidos, né? Então, para você entender, que é bem interessante, é que quando a gente estuda a violência a partir desse olhar, a gente está falando de diferentes formas disso se manifestar. Isso é muito interessante, de tanto o Michaud quanto a Hannah Arendt, eles vão entender então a violência a partir do seu caráter mais prático, o caráter instrumental, com vistas a dominar algum grupo. Se a gente for remontar ao período colonial no Brasil, a gente vai ter todo um aparato, todo um sistema que é construído para manter os colonizados ali sob a égide da dominação portuguesa. Isso a gente pode falar na França, né? Quando a França, na Argélia, a gente pode falar da Inglaterra, a gente pode falar na Austrália, a gente pode remontar as mais diferentes manifestações quando a gente tem isso em processos colonizadores e neocoloniais. Isso você não tem a dúvida, a gente estudou isso, isso é interessante. A gente coloca que se apoia num sistema, num plano. Gente, se você está dizendo que você tem soluções para, por exemplo, coibir a violência ou para manter uma determinada ordem, há uma estruturação que está colada com o governo da época ou está colado com o governo contemporâneo. Se você está falando de violência, se você está falando de segurança e se você está falando de direito, são relações que se conectam, não tenha dúvida, e estão diretamente relacionadas ao poder, ao controle. Aqui a gente fala do contexto do nazismo, que é o recorte da Hannah Arendt, que eu já falei para vocês. Então, basicamente é isso, é a partir da análise do papel do Estado, né, nessa punição, em que se investiga o que pode o Estado sobre os indivíduos e até quando ele pode. Isso é muito interessante. A gente tem a história contemporânea começa a se debruçar mais conceitualmente a respeito do tema da violência. A luz, né, o Eric Hobsbawm, que é um historiador que eu gosto muito, ele vai estudar a Era dos Extremos, que é um século, que é o século XX, que foi permeado pelas guerras, pela violência e pela briga pelo poder. Então nós vamos lendo, a gente estudou algumas guerras aqui, a gente trouxe alguns temas. É bom você às vezes dar uma olhadinha no livro dele para você verificar que tipo de abordagem que a gente tem quando a gente começa a ler o Estado como alguém que é o que centraliza ali o monopólio da força e da violência. Isso vai acontecer muito. E aí a gente começa a se investigar a respeito disso. A gente começa a tecer considerações a respeito de que forma que isso culmina na força de um Estado sobre os indivíduos. E o que podem os indivíduos nesse contexto. Essa é uma leitura bem interessante para você fazer. Aqui eu já dei uma aula que eu falei, se eu não me engano, da Alemanha, que a gente estava estudando a Segunda Guerra, e aí nós fomos falando sobretudo sobre o desenvolvimento de poder deles, né, com uma ideia de Estado-nação. E aí, uma coisa que você tem que saber, o Estado-nação não pressupõe outra forma de poder que não o absoluto. Você vai ver o Thomas Hobbes, numa aula que eu dei para você, e você vai ver, o poder não tem nenhum tipo de relativização. É esse aqui, não é outro. Nesse sentido, tudo o que permeia essas relações de poder tem que ser mantidas, goste ou não. Aqui só a carinha do Michaud e um cartunzinho, né, uma figurinha que eu encontrei, que mostra que quando a gente tem a ideia simbólica assim, né, de uma violência que não é física, mas é uma violência que no contexto de hoje, em que a gente é muito mediado pelas redes sociais, em que a gente tem muita gente falando muita coisa, gravando vídeos, é um tipo de violência que se materializa sobretudo com a possibilidade dos meios de comunicação espalharem aí, os meios de comunicação lidos, né, à luz das redes sociais, espalharem essas mensagens para todos os lugares. Então, às vezes você percebe, eu vi uma vez
uma senhora gravando um comentário racista a respeito de uma nenezinha, né? E aí quando ela fez esse comentário, as pessoas espalham aquilo para todo lugar. Ela não, às vezes no intuito de achar que seria algo restrito, aquilo toma proporções gigantescas. Então olhe só como a violência ela pode se materializar, inclusive nessas ferramentas do nosso cotidiano. Você pega o teu celular, às vezes você vai vendo ali e tem frases e tem coisas que acabam remontando a essa ideia da violência simbólica, que é isso aqui. Ela pode ser indireta, moralmente e simbolicamente outro indivíduo. Então eu xingo alguém, eu coloco em xeque, por exemplo, a capacidade daquela pessoa, eu faço gestos obscenos para aquela pessoa, eu me refiro a ela. Então, violência, nesse quesito, vocês sabiam que inclusive pode ser, a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, porque é um tipo de violência que fere o outro. Ainda que às vezes muita gente fala, pois é, mas tá só brincando, é algo que imagina, não vai atingir ninguém. Nós vivemos numa sociedade em que temos processos judiciários que acabam por tentar, né, na medida do possível, fazer com que as pessoas não se agridam, mesmo que seja no âmbito moral. Tem sim. Isso aqui é interessante. Ideias persuasivas, então assim, a gente vê muito ideias, por exemplo, das pessoas sugerindo, né, teve um troll aí na internet que ele tinha ideias assustadoras sobre sair matando as pessoas que ele acha, né, dos grupos que ele não aceitava, dos grupos que ele achava que eram pessoas que deviam ser exterminadas. Essas ideias persuasivas, dependendo do teor e da forma que elas são comunicadas, elas são passíveis de criminalização. Inclusive ele está preso, se eu não me engano. Esse rapaz é um troll famoso aqui da internet que acabou sendo pego por essas frases. Aqui é a discriminação e o racismo velado. Então, o racismo, aqui a gente diz velado, porque ele não acaba sendo uma agressão, mas eu acabo fazendo insinuações, eu uso frases. Racismo né, contra a figura de uma pessoa, eu falo, pois me referindo ao cabelo, à forma que essa pessoa se veste. Então, esse tipo de leitura, a gente não funciona, não dá para ser lida de outra forma, senão à luz da violência simbólica. Aqui, estereótipos, né, as pessoas falando do corpo, xingamentos e tal. A gente vê muito esse tipo de manifestação, sobretudo nas redes sociais. Mas são maneiras que as pessoas encontram ali, são maneiras que as pessoas encontram de canalizar até as suas próprias vontades de falar do outro, muitas vezes não tem muita coisa positiva para falar, e aí ataca frontalmente os grupos, né? E aí a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, se vocês tiverem vontade, a gente pode discutir a ideia da sociedade de informação, essa construção, como ela se materializa na maneira da violência mesmo nas redes sociais. Eu termino mostrando a imagem aqui da polícia militar, eu acho, e do Foucault, que está ali, que foi um estudioso dos mecanismos de poder que são incorporados na sociedade para que haja uma regulação das pessoas e dos indivíduos, sobretudo no âmbito da violência, como eu já falei para vocês, mas também como forma de organizar e disciplinar a sociedade. Está colocado, gente, que não existe como uma sociedade funcionar, sobretudo no nível que a gente está de sofisticação, né, sofisticação relacionada aos serviços, ao capital, a maneira que o mundo gira, a maneira que as riquezas são distribuídas ou não são distribuídas. Então o mundo hoje é um mundo que propõe e ele sugere grandes desafios. Então, quando a gente fala de organização, que não é algo novo, né, não é algo, mas isso remonta a um desejo mesmo de administração da sociedade, a gente passa pela questão da justiça e a gente passa pelo monopólio da violência pelo Estado. O que isso significa dizer que pode ser que caia como questão? Significa que é o Estado e todo o aparato, né, que mantém esse Estado funcionando. Então você pense no judiciário, né, aqui não estou falando de governo, estou falando do Estado como algo macro. Então a gente vai ter sistemas judiciais, a gente vai ter sistemas econômicos também, a gente vai ter as instituições já consolidadas. Então você pense que é preciso que nesses lugares haja organização, haja disciplina, ou do contrário, as pessoas vão se revoltar, as pessoas não vão aceitar serem demitidas e vão atirar no chefe. Ou seja, os mecanismos de poder, eles agem sobre a gente de duas formas.
tanto para a gente andar na linha e não fazer nada que fuja da lei, como para que a gente, por meio da nossa capacidade intelectual, a gente entenda que a gente precisa se controlar. Isso vai ser analisado se você for fazer psicologia, ou vai estudar aí mais a fundo a psicanálise, e você vai ver de que forma a sociedade modela os comportamentos também aqui. E aí as pessoas vão economizando, as pessoas falam baixo, as pessoas não sorriem tanto, porque é isso que às vezes também é considerado uma forma de organização social, né? Que os corpos estejam ali, aqui e fisicamente todos alinhados. Isso vai ser muito analisado pelo Freud, né? O que isso acarreta no sujeito quando ele está toda hora ali se controlando. Isso é bem legal para estudar. Aqui eu trouxe umas imagens. Essa imagem aqui é do último enforcamento que a gente teve no Brasil. Acho que foi alguém que roubou algo. Não lembro exatamente, mas foi a última vez. É uma imagem horrorosa, né? Que a pessoa sobe no outro para... Né, não gosto nem de falar, para acelerar ali a morte. E aqui é uma pessoa, a gente vê, né, ali tem uma pessoa com uma cruz durante o período ali da Inquisição, ali a perseguição àqueles que eram considerados hereges ou professavam contra a Igreja Católica e os seus preceitos. O Foucault, na obra Vigiar e Punir, então, que é uma das obras que eu acho que se alguém se interessa para ler, é bem gostosa de ler, bem gostosa na medida do possível, mas é bom, ele vai explicar que esses sistemas de justiça e punição foram gradativamente substituídos por, que a violência na rua, a violência contra o outro que comete alguns crimes, ele vai ser substituído por um aparato de justiça e de punição, materializado principalmente aí na figura de um juiz, na figura de jurados. A gente vai ter, por exemplo, as prisões, que ele estuda muito as prisões. A gente vai ver quem pode ser confinado e quem não pode ser confinado, né? Então são várias leituras sobre isso. E aí, a partir desse momento, ele entende que a gente tem um processo humanizado de punição. Né? Então a punição não é feita mais à revelia, mas ela é organizada a partir de um sistema formal em que julga essas pessoas, que julga os indivíduos. Esse aparato ele é todo constituído por saberes, por autoridades, quem fala, quem não fala, mas essa é uma outra discussão. O que nós temos que saber é o conceito por alto. Está aqui. Para a gente, interessa saber que esse tipo de tema traz releitura sobre a questão dos direitos, dos deveres e principalmente sobre o papel do Estado nessas construções, sobre as relações do Estado com o poder. E eu acho que, se você for analisar, faça um estudo a respeito da ideia de violência, poder e Estado. De que maneira esses três conceitos se relacionam à luz da história contemporânea. Numa dessa pode cair tema de redação, mas eu acho que muito possivelmente pode ser lido aí nas matérias contemporâneas, em algum fragmento de obra e tal. Pode ser o tema que é muito latente, se fala muito, e pode ser que caia dessa forma. Um abraço, até a próxima aula.